Sejam todos bem-vindos ao JV. O deputado Nicolas Ferreira é um grande articulador político. Ele simplesmente detona todas as narrativas da esquerda, mostrando fatos que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atua fora da Constituição brasileira. Veja esse belo discurso comigo. Teve um boca aberta do PT ali que diz que a gente está vivendo numa democracia. Ah, é? Reclama lá no Twitter sobre mim agora? Isso que é democracia? Em 2 anos de governo Bolsonaro, foram 123 ações que o STF fez contra Bolsonaro. Quantas medidas o STF fez contra o atual governo? O STF já deu 5 dias para o Silvio Taradão explicar as denúncias dele de abuso sexual contra uma ministra? Isso que é democracia? Teve um outro boca aberta ali também, óbvio, de esquerda, que disse que o Alexandre de Moraes nada fez, que nós somos golpistas. Lembrem-se que até pouco tempo o PT chamava o Temer de golpista. E quem colocou o Alexandre de Moraes no STF? Responda para mim. Temer? Ou seja, se o PT chama o Temer de golpista, quer dizer que o Alexandre de Moraes é o quê? Filhote de golpista? E vocês já também disseram que o próprio ministro Alexandre de Moraes era também criminoso. E mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes já disse que o PT era criminoso. Falou que roubava não milhões, tá? Mas bilhões, olha só, hein? Se eu for pra cadeia porque chamei o Lula de ladrão, Xandão também tem que ir. Agora, teve um outro boca aberta ali que disse que o ministro Alexandre de Moraes nada fez. Então, deixa eu ler aqui pra você, então, aqui, ó. Diz respeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Segundo, desconsiderar pareceres do PGE no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 no 1. Terceiro, violação das prerrogativas dos advogados. Quarto, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para as pessoas com problemas de grave de saúde. Inclusive, foi a prevaricação que fez com que Crezão morresse dentro da cadeia. Dilatação das prisões preventivas sem apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício das suas funções. Utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE para embasar a investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. Quem tanto nos acusou de abrir em paralela estava fazendo isso escondido no seu grupinho de WhatsApp. Monitoramento e controle de perfis de direita. E observação, nenhum da esquerda. O Congresso norte-americano, inclusive, interpelou o ministro Alexandre de Moraes sobre as violações de direitos por parte dele. Bloqueio ilegal das contas bancárias da Starlink para pagar as multas da plataforma X, o antigo Twitter. Desabilitar o Twitter no Brasil. Ilegalidade na imposição de multa desproporcional a quem utiliza o VPN para acessar a rede social no X. Ou seja, para o boca aberta que pouco tempo estava aqui, que diz que a gente vive em democracia, vivemos sim numa democracia, a mesma democracia que a Venezuela, a mesma democracia que Coreia do Norte, a mesma democracia do que Rússia, do que China e do que a Venezuela. Como os senhores não estão percebendo que até pouco tempo vocês acusavam esse senhor de abuso de poder? A esquerda fez protesto e fez oposição quando ele foi sabatinado no STF. Agora eles é o quê? O seu ditador favorito. É isso que a esquerda tem. O Alexandre de Moraes é o ditador favorito da esquerda. Mas fiquem em paz, povo brasileiro, porque não há mal que dure para sempre. E talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vocês serão lavados desse país. Não silenciados, mas vocês serão envergonhados, porque o povo brasileiro está sabendo escolher e está com os olhos muito abertos. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência. Essa dificuldade do ministro dos Direitos Humanos do Brasil em responder uma pergunta objetiva. O senhor condena Nicolás Maduro? O senhor condena a fala preconceituosa da assessora da Marielle Franco? O senhor condena as ações feitas pelos bandidos ali no Guarujá? O senhor simplesmente não condena isso. Não adianta tentar me descredibilizar e dizer, isso não cola, senhor ministro. Deputado, a minha intenção não é descredibilizar o senhor, porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Então, eu não tenho intenção nenhuma em descredibilizar. Lacrou, amiga, lacrou. Lacrou, amiga, nossa, lacrou. Senhor presidente, pelo menos... Lacrou, amiga, parabéns, já pode ser amigo do Janones. Pelo menos pelo menos... Aí sim.
essa defesa da democracia, né, travestida, maquiada de democracia, não passa realmente uma perseguição ao opositor à democracia. Vocês criaram um conselho, ele é vinculado ao seu ministério, você banca o conselho e o senhor Lula indica metade dos membros. E o senhor quer dizer que a responsabilidade não é sua? Agora me vem também a falácia de que apenas uma orientação não possui força de lei. Quando você olha o artigo 5º, o artigo 6º fala deve ser garantido o uso de banheiros. No artigo 6º também devem ainda ser implementadas as seguintes ações. E no 10 diz também que devem ser estendidas e garantidas para todas e todos estudantes transexuais menores de 18 anos. Mas não é somente uma questão de impor. Há também sanções e orientadas pelo conselho para poder fazer. Caso a escola não faça isso, a orientação é para que a escola emita uma explicação registrada. E caso também não faça isso, é orientado para que os pais irem contra a própria escola, para que os pais e responsáveis legais que efetivem denúncias para os órgãos de proteção às crianças e adolescentes. Ou seja, de duas uma. Ou foi-se criada uma resolução maliciosa, que de fato não possui força de lei, pelo menos não deveria, mas foi feito dessa maneira, ou o senhor não sabe, e ali o conselho não sabe fazer resolução. E como resposta, acionou a AGU contra mim e contra o Felipe Barros. Agora, então o senhor comete crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais. E por isso que nós, deputados, também estamos protocolando o pedido de impeachment do senhor. Agora eu gostaria de perguntar, o senhor conhece o Lula? O Lula recebeu o ditador narcotraficante Nicolás Maduro aqui no Brasil. Onde o senhor estava, senhor ministro? O senhor conhece o Nicolás Maduro? Quando o Lula disse que o banheiro unissex saiu da cabeça do Satanás, conhece essa fala dele? O senhor conhece a PM negra que tomou um tiro nas costas por bandidos em São Paulo? O senhor obviamente conhece, mas estava focado aonde? Em investigar a Polícia Militar do Guarujá, que matou, graças a Deus, 10 vagabundos. O senhor conhece a assessora da ministra Alinele Franco, que disse ali nas suas redes sociais, atacando toda a torcida do São Paulo, de torcida branca que não canta, descendente de europeu safado. O senhor conhece essa pessoa e concorda com essas falas aqui? O senhor não vai confessar que o Nicolás Maduro é um ditador contumaz. O senhor não vai dizer isso. O senhor jamais vai dizer que o Lula faz parte do Foro de São Paulo, que foi fundado por Fidel Castro, que matava homossexuais, segundo a Folha de São Paulo, inclusive. É lógico que o senhor não vai falar isso aqui, porque o senhor já está afundado numa lama ideológica, que o senhor dizer isso, o senhor vai ser descartado, senhor ministro. O senhor muitas vezes é chamado de menino, até pejorativamente, quero dizer que não concordo com isso, de moleque ou coisa do gênero, porque na verdade a sua fala demonstra, e o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal. E deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. Eu acho, portanto, chamá-lo de menino, moleque, coisa do gênero, apenas ajudam o senhor nessa postura, que parece uma postura, vamos dizer, de um garoto, mas na verdade é de um homem que sabe muito bem o que faz e que deve arcar com as responsabilidades. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado por conta do fato que o senhor vai ter que, de alguma maneira, já vem respondendo, né? Vai estar respondendo os processos por transfobia, está respondendo uma série de acusações que, obviamente, que não sou eu que vou determinar, mas a justiça brasileira que vai determinar. Eu não tenho problema nenhum. O senhor disse aqui que vai tomar providências em relação a isso. Nós temos então um encontro marcado nos tribunais, deputado. Então o senhor fique absolutamente à vontade e a justiça brasileira vai dizer quem tem razão e quem não tem. Publicada em Diário Oficial a resolução número 2 de 2023, a implementação de banheiros unissex por meio dessa resolução. Ato contínuo, o senhor aciona a Advocacia Geral da União para que a AGU tome as medidas cabíveis por supostamente divulgarmos fake news, notícias falsas, e basicamente o senhor alega no seu ofício para a AGU que a resolução não seria vinculante, alega também que não se trata de banheiros unissex e, por fim, alega que nem o senhor nem o presidente Lula tiveram qualquer participação ou influência na produção da resolução. Tendo em vista isso, pergunto respeitosamente ao senhor, o senhor considera que a identidade de gênero é uma manifestação da própria personalidade humana? O senhor reconhece que a identidade de gênero pode ser diferente daquela que lhe foi designada ao nascer? O senhor reconhece que a expressão de gênero é a forma em que cada pessoa apresenta o seu gênero através de sua aparência física, incluindo a forma de vestir, penteados, acessórios, maquiagem, o gestual, a fala, o comportamento, os nomes e as referências pessoais? E além disso, que a expressão de gênero pode ou não coincidir com a identidade de gênero da pessoa? Primeiro, o senhor começa falando sobre a resolução número 2, 19 de setembro de 2023, que o senhor e outras pessoas
fizeram a afirmação de que seria a implementação ou a decretação de banheiros unissex. Pois bem, mas basta ler o texto da resolução. Primeiro que a resolução ela não fala disso em momento nenhum. O Conselho Nacional das Pessoas LGBTQIA+, é um conselho, como tantos outros conselhos que compõem o conjunto de participação social do governo federal, um conselho que tem autonomia. Ele é um conselho de natureza consultiva e deliberativa. As deliberações desse conselho, elas não têm caráter vinculante. Por isso, muito me estranha, deputado, o senhor, que é um deputado federal, protocolizar um pedido de sustação por meio de um PDL de uma resolução que tem caráter consultivo. Então, ou seja, se por acaso o seu pleito for deferido, o senhor vai sustar o nada. Isso não é uma decisão. Isso é uma recomendação que pode ou não se tornar uma orientação para uma política pública. Eu acho que, nesse caso, nós temos que buscar as instâncias institucionais para resolver os eventuais problemas. Por isso que fiz o que fiz, acionei o AGU, e, na verdade, quem vai decidir isso não sou eu, quem vai decidir isso, se for o caso, são as instituições que não podem aceitar qualquer tipo de violência ou tipo de ofensa que esse tipo de coisa caracteriza. Não respondeu qualquer uma das minhas perguntas. Não respondeu porque ele sabe que essas perguntas que fiz são transcrições literais justamente da Resolução 2 de 2023. Isso está nos considerandos da Resolução 2 de 2023 do ministro. O ministro sabe disso e o ministro é um abusador. O ministro abusa de sua autoridade. O ministro aciona a AGU para perseguir a oposição. O ministro, além de tudo, é um covarde porque chega aqui e não responde aos questionamentos. Ele foge da resposta às perguntas. Porque a resolução está aqui, senhor ministro. Creio eu que o senhor sabe ler. Artigo 5º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. Está escrito aqui, na sua resolução. Nós temos aproximadamente 8 vezes o termo deve ser garantido, deve ser inserido, será utilizado, deve ser garantido. Portanto, é vinculante. Que a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que faz parte desse conselho, quando emitiram a Resolução 2 de 2023, comemorou o uso do banheiro unissex. Daqui, no Instagram da ANTRA. Ou seja, o ministro nos acusa de cometer fake news, comete abuso de autoridade, será denunciado por isso, só esqueceu de combinar com os russos, com as próprias entidades LGBT que fazem parte do conselho, por ele criado e por ele controlado. Eu acredito que nós dois saibamos ler, mas eu acho que o único que não entende nada sobre direito aqui é o senhor. O senhor não tem a menor ideia do que é isso. O senhor, não, o senhor é tão primário que na hora de ler o senhor, não sei se o senhor é formado de direito, provavelmente não. O senhor lê a... Presidente, está interrompendo o ministro. Presidente, o idiota aqui... Só um minuto, por favor. Falou, ninguém interrompeu ele. Deputado Janones, aqui, essa presidência não admite interrupção. Pra qualquer Ministro está lado. sendo interrompido e Vossa Excelência está inerte. Por O ministro foi ofendido. Deputado, o por gentileza. Deputado. Aí ele pode ofender de hoje. Vossa Excelência está chegando hoje a essa comissão. Eu peço. Isso não faz eu ter menos nem mais direito do que Vossa Excelência. Eu peço que Vossa Excelência. Eu peço que Vossa Excelência se mantenha no nível. Eu peço que Vossa Excelência se mantenha no nível de todos os deputados dessa comissão. Por gentileza. Me chamou de Ministro, louca, eu mas peço ele é um apenas a machista. Vossa Excelência. Eu peço apenas a Vossa Excelência que não faça ofensas a um deputado. Não é o seu papel aqui para responder perguntas, não para ofender os parlamentares. Eu só não vou admitir, deputado, ser chamado de covarde, ser ofendido aqui, não vou me calar diante disso. Mas é covarde, sim. A senhora não me peça Excelência está sendo parcial para ser ofendido e ficar calado. Ministro, eu não ouvi ofensa a Vossa Ele foi Excelência. chamado de covarde e de analfabeto. Eu fui chamado de covarde. Não. E é Vossa covarde, Excelência, sim. óbvio Se eu que ele for foi chamado Por de covarde favor, e deputado analfabeto, eu não Janones, vou admitir. vamos continuar aqui. Vossa Excelência não sem- vai me chamar. Nós vamos continuar aqui. Eu fui chamado de covarde e sem analfabeto. ofensas. Por gentileza. Eu ouvi Vossa Excelência dizendo que o deputado Porque não ele sabe me chamou. ler. Não, ele disse que eu não sabia Então, ler. por deputado. gentileza, Ele disse que eu não ministro, sei ler. pode continuar com Não, o seu não, tempo. mas tranquilo. Presidente, tranquilo. só para corrigir, Não, só para O corrigir. cara tá meu falando tempo. até agora. Eu quero meu O tempo Beleza. dele já foi. Deputado Janones, por gentileza. Seu tempo já foi. Vou cortar a palavra. Ministro, eu sei. Deputados.
O Janone está sob efeito de droga, presidente. Deputado, por gentileza, nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a Polícia Legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a Polícia Legislativa ajude a acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos, por gentileza. Deputado Boulos, por gentileza, eu acho que todos já sabemos o modus operandi. Por favor, deputados, por favor, senhores deputados, por favor, senhores deputados, por gentileza, deputados, nós já conhecemos. Deputados, por gentileza, deputado Boulos, por gentileza, ajude para que a gente consiga manter a calma nessa. Vossa Excelência já conhece como funciona essa comissão. Eu peço a Vossa Excelência que ajude a manter os ânimos. Sim, eu já pedi aos colegas, deputado Boulos, porque a oportunidade que nós temos aqui, colegas, é de questionarmos o ministro. Gente sem identificação, sem crachá que tá vindo aqui, olha, para criar tumulto. Por gentileza, eu sabia que havia o risco, deputados, eu sabia que havia o risco. Servidor Douglas parece estar ameaçando o deputado. Eu peço à Polícia Legislativa que retire qualquer um que esteja ameaçando os deputados. Vamos manter a compostura, vamos suspender por 5 minutos. Vamos suspender por 5 minutos a sessão. Vamos continuar porque nós temos vários parlamentares inscritos e essa comissão tem um papel a cumprir, deputado Orlando Silva. Vamos continuar de forma ordeira, civilizada, todo mundo falando tudo, mas vamos só cuidar para não agredirmos com adjetivos desonrosos. E essa foi mais uma notícia aqui do JV. Espero que vocês gostaram. Já deixa aquele comentário, já deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.